Vamos ler. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, algemado com duas correntes. E as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. E de repente, veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas acenando-lhes com a mão, para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Abre, Senhor, a nossa mente. Abre o nosso coração e que nós sejamos, ó Deus, impactados pela tua palavra nesta manhã. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja está em plena perseguição. Este é o resumo. A igreja está crescendo. Jesus foi para o céu. E ao subir ao céu, manda o Espírito Santo. O povo cheio do Espírito Santo sai empolgado, anunciando a Cristo. Já lá em Atos 2, no sermão de Pedro, nós vamos ver uma conversão em massa. Mais de 3.000 pessoas se convertendo, aceitando a Jesus Cristo. E isso começa a mexer com os judeus. Isso começa a mexer com o império, com os romanos. Então o povo começa, principalmente os judeus, começam então a perseguir os cristãos. Atos 6, nós vamos ver a história de Estevão, por exemplo. Estevão, ele é o primeiro mártir, da igreja primitiva, porque está ali pregando com ousadia, com autoridade, no poder do Espírito Santo de Deus. E as pessoas, as vidas ali olhando para a paixão com que aquele homem falava. A paixão daquele homem anunciando o evangelho, a mensagem de Jesus Cristo que chegou até ele. E isso estava atraindo até o Senhor. Eles não estavam se deixando resistir à graça do Senhor. Então nós vamos ver, então, por exemplo, que a partir desta execução de Estevão, a igreja se dispersa, a igreja se espalha, a igreja sai fugindo, se escondendo, e aí quando a gente fala que a igreja foge, a gente pensa, cada um entrou num buraco e sumiu. Não, a igreja se dispersou, e enquanto eles fugiam, enquanto eles saíam, enquanto eles se espalhavam, o evangelho era anunciado. Em cada casa havia uma igreja. Em cada local que eles paravam, ali havia um ajuntamento onde o evangelho era pregado. E assim foi. Então, Herodes, quando ele prende alguns dos cristãos, e aí nós vamos ver o capítulo 12, começa dizendo da morte de Tiago, irmão de João.
quando Herodes começa a maltratar os cristãos, quando Herodes mata Tiago, lembrem-se que Herodes era um líder político. Então, quando Tiago é morto, os judeus fazem festa, os judeus celebram, olha aí, -1. Herodes, por ser um bom político, ele vê que isto é bom, então o que ele faz? Ele começa a perseguir os líderes do cristianismo. E agora Pedro está preso. Ele vê, poxa, se eu matei Tiago, eu fui bem, fui sucesso, o povo me aplaudiu, eu vou fazer o mesmo com Pedro. Então, este é o cenário, este é o contexto. É um tempo de muita perseguição, mas é um tempo onde a igreja cresceu, explodiu. O evangelho explodiu de uma maneira linda. E é interessante nós vermos que durante os primeiros 3 séculos da igreja, não haviam templos. Quando a gente vê, por exemplo, Atos 5, Atos 2, falando que os cristãos se reuniam no templo e nas casas. O templo é aquele templo de Salomão, que foi derrubado e erguido depois por Herodes, mas ali é o templo dos judeus. Por ser um lugar onde os judeus se reuniam na oração, na adoração, cristãos também iam até ali e eles oravam, mas o discipulado, o ensino, as pregações eram feitas nas casas, nos grupos de convívio, nos lares. Só que quando começa-se a perseguição, nem mesmo no templo os cristãos paravam para orar, nem ali. Porque ser cristão era ser marcado com um X na testa, para ser humilhado, para ser agredido, espancado e até mesmo morto. Então nós vamos ver que o evangelho cresceu com a pregação dentro dos lares. E isso nós queremos trabalhar um pouquinho hoje, a questão da igreja família. Porque quando a gente pensa em casa, quando a gente pensa em lar, a gente pensa em família. E claro, nós não vamos contra as celebrações como esta aqui, por exemplo. O que nós queremos incentivar a igreja é que as nossas celebrações, os nossos cultos, os nossos ajuntamentos sejam festas onde a gente possa celebrar, onde a gente possa cultuar junto, viver junto, expressar junto a adoração a Deus, aquele Deus, o nosso Deus, que estamos aprendendo, que estamos sendo ministrados, que estamos vivenciando, que estamos experienciando nas nossas casas, nos nossos lares, no nosso dia a dia. Nossa casa deve ser uma igreja. A nossa vida deve ser, o nosso culto aqui na igreja deve ser uma continuidade do que nós vivemos lá fora. Nós devemos testemunhar, nós devemos pregar, nós devemos viver, nós devemos ser exemplo de Cristo aonde nós estamos. Nós somos crentes, filhos de Deus, 24 horas do dia, não só no domingo das 10 ao meio-dia. Então aqui, 2 horas por semana é muito pouco. Nós precisamos ter uma continuidade daquilo que somos. Por isso que nós estamos transicionando para os cultos nos lares, para os grupos de convívio. Porque lá, com grupos menores, nós temos mais tempo para aprendermos juntos. Nós temos mais tempo para orarmos juntos, para cuidarmos uns dos outros. Isso é uma igreja família. Isso é ter uma igreja em cada casa. A igreja sofria perseguição, mas não se intimidava. Na verdade, eles queriam que todos conhecessem o evangelho. Nós vamos ver eles vendendo os bens. Eles não se preocupando com o que tinham. Por quê? A volta de Jesus para os cristãos nos primeiros séculos era algo iminente, que era como se fosse acontecer na semana que vem. Essa é a expectativa que nós, como igreja, precisamos ter. O Senhor está voltando, e Ele pode voltar daqui a pouco, Ele pode voltar agora. Por isso que nós não podemos nos prender às coisas desse mundo, pelo contrário, nós precisamos ter a ótica de Jesus, e levarmos a palavra de Jesus, o Evangelho de Cristo, para todos quanto nós pudermos.
Nós passamos por pessoas todos os dias, nós vemos pessoas todos os dias, nós temos parentes, vizinhos, irmãos, amigos que não conhecem Jesus e nós não estamos olhando para eles com a mesma ótica de Jesus. Na semana passada, na terça-feira, no nosso grupo de convívio, nós falamos sobre isso lá no grupo de convívio, sobre a forma linda e simples, mas amorosa, que Jesus olhava para os outros, para o seu próximo. E nós oramos ali na terça-feira, para que o Senhor nos dê esta ótica, de olharmos para o perdido e sentirmos pesar, de saber que alguém está indo para o inferno, enquanto nós não estamos fazendo absolutamente nada, nem sequer oramos, nem sequer estamos orando pelo que está se perdendo indo para o inferno. Então, essa fala, inclusive da Sheila na terça-feira, nós orando ali, e isso me impactou a semana toda, eu tenho orado nisso. Senhor, dá esta ótica para a igreja, que nós possamos olhar e se compadecer daquele que nós conhecemos, daquele que nós sabemos que não te conhece e nós não estamos fazendo nada. A gente precisa olhar para essas pessoas e amá-las como Cristo as amou, ao ponto de se entregar por elas. Então nós precisamos olhar para essas pessoas e amá-las ao ponto de perder a vergonha e de ir lá falar de Jesus para ela. Ou a ponto de vivermos uma vida digna de sermos chamados cristãos. Nós estamos na igreja muitas vezes, né? Cantamos, adoramos, jejuamos, lemos a Bíblia, damos dízimo, a gente faz tudo. Mas a nossa vida não condiz com o que Cristo espera de nós. Precisamos ter também uma vida que agrade a Deus, uma vida que quando alguém olhe para você, veja Cristo em você. Nós precisamos amar como Cristo amou. Aquele povo fazia isso porque eles tinham um senso de pertencimento. Eles conheceram o Evangelho. Eles conheceram a palavra de Deus. Muitos ali haviam conhecido o próprio Cristo. E isso os inflamou de uma forma que eles sabiam que agora eles pertenciam à família de Deus. Eles tinham um senso de pertencimento. E isso os motivava. Isso os fazia querer fazer mais, falar mais, anunciar mais. Muitos deixaram casas, deixaram bens para ir pregar o Evangelho. Eu não estou dizendo que nós devemos deixar tudo, quem dera, né? Mas nós podemos usar o que temos e o que somos e investirmos na pregação do Evangelho. Eles não perdiam tempo. O Evangelho era algo tão lindo, o Evangelho é algo tão lindo, tão fantástico. Nós que estamos usando pouco e vivendo pouco o Evangelho. Na quarta-feira aqui, a irmã Eliana pregando sobre Cornélio. Cornélio, ele era um centurião romano. Cornélio não queria, teoricamente, não deveria se importar com religião. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu que um movimento estava acontecendo. Olha como a igreja é viva. Um movimento estava acontecendo. E o que Cornélio faz? Nós aprendemos aqui quarta-feira. Ele prepara um grupo de convívio na casa dele mesmo. Ele chama os seus vizinhos, ele chama os seus amigos, os seus parentes mais íntimos, né? O texto diz os seus amigos íntimos. Ele deve ter chamado os seus empregados, porque ele era um homem de bem, então devia ter seus empregados. Ele mandou parar tudo, mandou todo mundo se reunir ali e mandou chamar alguém para pregar. E Cornélio manda chamar Pedro. Pedro, vem aqui falar para nós que mistério é esse, que história é essa. Olha como que era visto o Evangelho. O povo tinha necessidade de ouvir. O povo se preparava. Como a irmã Eliana falou aqui, o primeiro grupo de convívio em Atos nós vamos ver lá em Cornélio. E Pedro, ele começa a falar, e o texto diz lá em Atos 10, que mal ele começou a falar, o Espírito Santo desceu naquele lugar e encheu todos que estavam ali. E encheu de uma forma tão sobrenatural, que até os crentes que estavam com Pedro ficaram admirados. Nossa, o Espírito Santo também é para os gentios? Sim. Não pense vocês, irmãos lindos, vocês que são todos lindos, bonitinhos, cheios do Espírito Santo de Deus, que o Espírito é só para vocês, que a salvação é só para vocês. Não.
nós precisamos espalhar, nós precisamos levar a mensagem do Evangelho aonde nós estivermos. E a nossa casa pode ser também, deve ser também, um meio para tal missão. Houve salvação naquele lugar. Houve, Jesus Cristo foi ouvido e foi visto naquele lugar. Nós vamos ver que, como diz William Carey foi o pai das missões modernas, um sapateiro missionário, que começou a investir tudo que tinha em missões e fez uma grande obra linda na Índia. Ele diz o seguinte: se nós queremos viver grandes coisas com o Senhor, nós precisamos fazer grandes coisas para o Senhor. Nós queremos as bênçãos, não queremos? Nós queremos as vitórias. Nós queremos que o Senhor nos visite, que o Senhor nos toque. Mas o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Nós queremos que Osasco seja ganho para o Senhor Jesus, mas o que estamos fazendo para que isto aconteça? Nós precisamos nos movimentar, porque nós somos uma igreja família. E uma família é um organismo vivo, não dá para ser uma família morta. Minha casa são 5 pessoas. O silêncio, ele é uma coisa, é um milagre na minha casa, o silêncio. Né? O silêncio. Quando está silêncio na minha casa, é algo que é até estranho. A gente até vai olhar para ver se está todo mundo bem. Né? Então, assim, por quê? Porque uma família é uma coisa viva. Então, a gente está sempre em movimento, está sempre naquela agitação. A igreja, a família é a mesma coisa. E nós somos uma igreja família, precisamos estar atentos e nos movimentar. E eu vou para o primeiro ponto, que uma igreja família, em uma igreja família, ninguém caminha sozinho. Vocês já viram Jesus caminhando sozinho? Vocês não vê, é muito difícil. Existem alguns momentos que é importante, né? Em alguns momentos que Jesus se isola para orar, para ter o seu devocional, o seu tempo em secreto. Isso é importante para todos nós. Mas, via de regra, Jesus estava sempre com um bando. O crente é o povo do bando. E é legal isso daí. Eu mesmo, eu fui acostumado assim desde pequeno. Né? Onde eu tô no bando. Tem que ter mais gente comigo. Né? Por isso que eu tenho 3 filhos. Que aí, quando não tem gente de fora, tá a família, nós já somos é tipo uma formação de quadrilha. Nós já somos um bando. Né? Então, assim, porque nós não andamos sozinhos. Quando nós estamos em alguma situação, a gente corre nos irmãos, não é isso? Irmãos, estou passando um apuro, ora por mim. Irmãos, olha, fui abençoado, consegui um emprego, vamos celebrar juntos. Não é assim que a gente faz? A gente nunca está sozinho, nós não caminhamos sozinhos, a gente não sofre sozinho. Pedro estava preso, mas ele não estava sozinho. Ele tinha uma retaguarda, todo crente precisa de retaguarda. Olha lá o que diz o versículo 5, Pedro estava na prisão, mas a igreja orava com insistência em seu favor. A criação mostra lá, Deus criou Adão, e depois ele mesmo olha para Adão e fala assim, tadinho, ele não pode ficar sozinho. Está faltando alguma coisa, vamos completá-lo. E aí cria a dona Eva, né? Aí a Eva é um sinal de completude. Por isso que o homem deixará a sua família, né? Deixará pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Olha só, é a completude. Deus nos criou para relacionamento, né? Para que nós estivéssemos juntos. O pecado rompeu, desligou, mas ainda assim Deus propõe, Deus promove, Deus faz, né? Um meio, né? Envia Jesus, o seu Filho, para que seja a ponte, seja recriada. A ponte outrora destruída, agora é recriada. Né? Deus elege um povo, o povo de Israel, para ser o seu povo. Ele diz a Moisés, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando nós olhamos para Jesus lá no Novo Testamento, nós vamos ver exatamente a mesma coisa. Jesus, ele está lá com o seu bando, né? Ele separa, ele prepara os seus discípulos para caminhar com ele, para ensiná-los, né? Para discipulá-los, para prepará-los para que eles possam também multiplicar a mensagem.
Encontramos também no ensino de Jesus a importância de se caminhar junto, de se buscar junto. Olha que coisa linda, de ter tudo em comum, de ser solidário um com o outro, de servir um ao outro. Esta é a mensagem do Evangelho: amar ao próximo, servir. E muitas vezes nós não queremos servir, nós queremos ser servidos. Mas o Evangelho é loucura, o Evangelho é o contrário. Jesus fala o quê? Sirva. Jesus vai lá e limpa aqueles pés imundos como exemplo. Jesus vai lá e fala: se alguém te der um tapa na face, dá outra. Se alguém te chamar para caminhar uma légua, caminhe duas. Esta é a mensagem do Evangelho, é fazer a diferença. Nós vamos enxergar que Deus ele separa um povo para ser uma grande família. E esta família vai só crescendo. Nós vamos ver um se preocupando com o outro, um cuidando do outro, um chorando com o outro, uns celebrando a vitória do outro. É assim que família funciona. Mas nunca estamos sozinhos. Até Jesus mesmo, quando ele está preso lá no pátio, lá todo mundo condenando ele, e Pedro está lá de longe. Você vê que nem ali Jesus está sozinho. Ainda que Pedro ali no pátio negou Jesus 3 vezes, mas Pedro, se nós analisarmos bem, de alguma forma Pedro estava cuidando de Jesus. De alguma forma Jesus não estava sozinho naquele momento, porque Pedro estava ali olhando. Qualquer coisa que acontecesse com Jesus, ainda que Pedro não interferisse diretamente, mas Pedro correria para tomar alguma providência. Valdir, prenderam lá o Jesus, estão matando ele lá, eu tenho vergonha, eu neguei ele, eu não quero fazer nada. Mas vamos junto aqui, vamos orar junto, vamos fazer alguma coisa junto. A Betânia está lá passando apuro, lá eu tive vergonha de ir lá ajudar ela, e tal, mas vamos orar aqui juntos para que Deus faça alguma coisa. Eu imagino que isso daí estava acontecendo no coração de Pedro. A verdade é que nós precisamos entender que nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Existem aqueles que falam: mas eu prefiro viver sozinho, antes só do que mal acompanhado. Eu gosto de caminhar sozinho. Só que, olha, por exemplo, na nossa época de líder de jovem, os jovens falavam muito: eu prefiro andar sozinho. Mas aí esses jovens se entregam para o álcool, se entregam às drogas, se entregam à prostituição, só apronta. Sabe o que é isso? É falta de pertencimento. É necessidade de pertencer a alguma coisa. É a necessidade de pertencer a algum grupo. E o Senhor nos chama para pertencermos à sua família. Nós somos o povo que não caminha sozinho. Como é bom a gente saber que tem gente cuidando da gente. Como é bom quando eu estou aflito e eu recebo a mensagem de alguém: pastor, estamos orando por você. Gente, isso renova. É uma simples mensagem de WhatsApp que você gasta 30 segundos só para copiar e colar. Não precisa nem digitar, você digita uma vez, só copia e cola. Ari, estou orando por você. Às vezes você está num desespero e quando você recebe aquilo ali, poxa, isso dá um gás. Isso é gostoso. Lá no Hospital do Rim, há 20 anos atrás, teve uma época que eu fui por 8 anos direto, todos os sábados lá no Hospital do Rim, fazer capelania, e tinha uma assessorista, Lili, lá no hospital, e ela não via a hora de chegar o sábado, porque chegava o bando da capelania lá, e aí a gente pegava o elevador com ela, e era aquela bagunça, né, beijando, abraçando ela, porque nós fizemos amizade com ela, fizemos relacionamento com ela. Ela falou que ela não via a hora disso acontecer, por quê? Ela trabalhava lá de segunda a sábado, e não era enxergada por ninguém. Subia e descia um monte de gente, todo dia, o dia inteiro, mas não ganhava um abraço, não ganhava um olá, não ganhava um sorriso, um bom dia. Isso é ruim, isso é triste. Agora, como é gostoso a gente acordar e receber uma mensagenzinha lá: pastor, Alex, estou orando por você, vai dar tudo certo. Fica firme, fica firme. Gente, nós cuidamos uns dos outros, somos uma igreja família que cuidamos uns dos outros. Eu estive internado por 40 dias. Há quase 20 anos atrás, tive uma pancreatite aguda necromorrágica do nada. Eu estava trabalhando, passei mal e fui para o hospital numa sexta-feira de carnaval. Quando chego lá,
E o médico falando, não, o negócio está grave, é uma situação delicada, muito grave e tal. E aí chama a família, e eu com muita dor, e por fim, quando eu fui ver, eu já estava na UTI. E foi uma coisa maluca, foram 40 dias de muita dor, sofrimento, né? O médico avisando a família que eu não ia resistir, que eu ia morrer. A Renata, 40 dias comigo no hospital, mas enquanto nós estávamos nesse processo, meus filhos estavam sendo cuidados. Havia uma igreja intercedendo por mim. Havia gente cuidando de tudo. Até dinheiro mandavam lá para a Renata, que não tinha lugar para comer lá fácil, era tudo dentro do hospital, caro, mandavam dinheiro para a Renata. Quando mandava dinheiro, alguém ia lá e levava bolo para a Renata, levava lasanha para a Renata, levava um monte de... Nós fomos cuidados, porque nós vivemos e andamos em família. É assim que a família funciona. Eu imagino que esse foi o sentimento de Pedro. Ele estava ali aflito, preso, né? Sabendo que a qualquer momento ele ia morrer. Ele poderia morrer, né? Mas ele sabia que alguém estava orando por ele. Ele sabia que ele não estava sozinho. Nós, como igreja, nós estamos aqui falando isso 3 anos e pouquinho. Nós estamos falando, somos uma família, estamos juntos. Aconteça o que acontecer, nós somos uma família. Na dor, no medo, no câncer, no que for, nas alegrias, nós vamos celebrar também, porque o Senhor está operando milagres no nosso meio, o Senhor está curando no nosso meio, o Senhor está restaurando no nosso meio, e isto é motivo de celebração. Nós falamos, nós gritamos socorro, pedimos socorro, mas também celebramos na vitória. Nós não caminhamos sozinhos, mas precisamos estar sempre juntos numa mesma direção. A igreja orava incessantemente por Pedro. Nós precisamos orar mais como igreja. Nós desaprendemos qual é a força da oração, e nós precisamos ajustar, alinhar novamente a oração nas nossas vidas. A oração nos empodera, a oração nos leva para mais perto de Deus, a oração faz com que o Senhor nos ouça, um coração verdadeiro, com ações, com atitudes, é isso que o Senhor espera de nós. Queridos, mas se nós não orarmos, se nós não buscarmos, as coisas não vão acontecer. Nós precisamos entender que precisamos orar. Nós estamos para colher o que nós estamos plantando nos últimos anos. Só que se nós não orarmos, não nos prepararmos, não deixarmos, não permitirmos que o Espírito Santo do Senhor não nos empodere, nós não vamos poder colher, porque nós só podemos colher se a sacola estiver resistente, se estiver furada, não vai adiantar vir os frutos. Precisamos nos mexer, precisamos estar na mesma direção. Não dá para um ficar de um lado e outro do outro. Quando 2 pescadores estão no mesmo barco, um rema para o lado, outro rema para o outro, o barco não sai do mesmo lugar, é capaz de tombar e cair, todo mundo se afogar. Então nós precisamos estar na mesma direção. Vamos orar, irmãos. O Senhor está nos chamando para uma grande colheita em 2023, para as ações que temos a fazer como igreja. Precisamos, então, nos posicionar e irmos juntos. Nós estamos juntos no mesmo barco. Uma igreja família, ela vive o sobrenatural. Atos 12, 7. De repente, eu gosto muito dessa palavra, de repente. De repente, veio o anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Vai, coloca as sandálias aí, vem, vamos sair daqui. O milagre está acontecendo. Acorda, Pedro, desperta. Igreja, desperta. Os milagres estão acontecendo. O sobrenatural aconteceu porque a igreja é um mecanismo vivo e que não perde tempo enquanto está em busca de uma resposta. Já perceberam como crente é? Está precisando de uma coisa, é o cara mais crente do planeta. Ora, jejua e tal, bababá. Aí a bênção chega, o cara desora, desjejua, diz tudo, desvia. É um absurdo. A oração,
O jejum deve ser uma constância nas nossas vidas, independente das bênçãos. Nós não podemos buscar o Senhor por conta das bênçãos, nós devemos buscar o Senhor por quem Ele é. Somente assim nós vamos viver o sobrenatural. A igreja lá, Pedro foi solto, a igreja viveu aquele sobrenatural, a igreja ali viveu aquela experiência, porque estava orando incessantemente. Nós não podemos nos acomodar, nós precisamos insistir e orar. De repente vai acontecer. De repente. Essa palavra, de repente, ela é tão linda. Ela é usada mais de 100 vezes na Bíblia. Porque o nosso Deus é o Deus do de repente. Paulo e Silas na prisão também foi assim. Enquanto eles adoravam na madrugada, enquanto eles estavam lá amarrados, sofrendo, até açoitados, espancados, mas eles estavam adorando a Deus, quando, de repente, o chão tremeu. Irmãos, de repente o chão pode tremer neste lugar, porque Deus age assim, na hora que nós menos esperamos, mas na hora que nós estamos preparados. É assim que Deus faz. De repente é algo inesperado, é uma surpresa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele gosta de nos surpreender. Deus gosta de nos alegrar nos momentos quando nós pensamos que as coisas não vão mais acontecer. Eu oro há 30 anos pela conversão do meu pai e nada acontece. Não desanime, não desista, porque de repente ele vai chegar lá no domingo, 8 horas da manhã, com a Bíblia embaixo do braço. Acorda, Rogério, vamos para a igreja comigo. Mas pai, você, vamos, levanta, vamos para a escola dominical, vamos para o culto, vamos tomar um café da Sandra lá, porque vai ter culto, vai ter oração, vamos. De repente, é assim que Deus faz. O sobrenatural é imprevisível. Se Deus está falando através da sua palavra, que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Apenas confie e esteja pronto. O de repente de Deus está para acontecer na nossa vida. Nós não podemos nos acomodar. É interessante que nós vamos ver que o sobrenatural virá quando a gente menos esperar, mas ele virá quando nós estivermos prontos. O Senhor, Ele nos responde, mas antes Ele nos lapida. Terceiro ponto, como igreja nós testemunhamos o sobrenatural. Pedro, quando tudo aquilo acontece, o que ele faz? Ele, eu vou dar um pulo lá e vou contar o que está acontecendo. E aí o povo se assusta. Ai, meu Deus, é um fantasma. Aí Rod deve ficar tão desesperado que, em vez de abrir o portão, não, ela deixa o fantasma lá no portão e vai lá correndo avisar. Rod, abre o portão, que é o Pedro. Pode abrir. E aí ele vem, todo feliz, testemunhando. Gente, aconteceu isso. Olha, eu estava algemado aqui, de um lado, um soldado de 2 metros de altura. Do outro, um cara assim, tal, mas de repente, as algemas caíram. Foi de repente. Lá na porta da frente tinha 2 trogloditas desse tamanho assim, Mas de repente o portão se abriu e eu fui saindo. De repente, o anjo estava me guiando aqui pela mão e de repente ele sumiu e de repente eu estou aqui. De repente é Deus agindo nas nossas vidas. É o de repente de Deus. Vai ser de repente que você vai chegar lá no médico com o diagnóstico, o médico vai olhar. De repente, sumiu. Eu creio. É assim, nós perdemos o convênio quando eu fui mandado embora do banco. Aí, para variar, faltando, poucos dias para acabar o convênio de vez, a minha filha lá limpando o ouvido, minha sogra, né, limpando o ouvido da minha filha, ela se mexeu, estourou o raio do tímpano aqui, e não tinha mais prazo. E aí lá vai, nós corre no médico, olha isso daí, porque nós não temos mais tempo, que vamos ficar sem convênio. O médico olhou desesperado e manda fazer exame porque estourou o tímpano da Gabi. E aí a gente vai atrás e corre para lá, corre para cá, porque tinha prazo certinho, né, por causa do dia que vai acabar o convênio.
E aí a gente fez os exames, fizemos tudo. Eu acho que um dia antes de acabar o convênio, a gente foi lá na clínica. Aí tá eu e a Renata aflitos, né? Aqui. Aí o médico olha o exame e ele olha assim. Foi lá no ouvido da Gabi, olhou um lado, botou no papel. Foi no outro, voltou no papel. Mãe, o ouvido dela está melhor que o meu. É o de repente de Deus, irmãos. É o de repente. Aconteceu. Enquanto a igreja ora, Deus está providenciando o seu de repente. Não se preocupe, vai ser assim que Deus vai fazer. E aí você vai lá celebrar. E aí você vai buscar a sua família, a comunidade de fé, e vai celebrar o que Deus está fazendo. Porque isso exorta, isso edifica, isso anima o povo. Às vezes nós estamos desanimados com algumas situações. Aí vem o irmão lá na outra ponta e fala, aconteceu assim, 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 foi o de repente de Deus. É assim que Deus faz. Testemunhamos o sobrenatural. Os prisioneiros acorrentados lá, Pedro acorrentado, e aí acontece o sobrenatural. Porque o que é o normal? Alguém vai lá com a chave e abre. Não, o texto diz o quê? As correntes caíram. E esse é o nosso Deus. Queridos, não importa a situação que nós estamos passando, não importa o que está nos aprisionando, apenas creia e ore insistentemente que essas correias vão ser quebradas. A probabilidade do natural acontecer pode acontecer naturalmente, mas eu creio que o Senhor vai fazer o de repente na sua vida. É o sobrenatural. Apenas não desanime e compartilhe, celebre a sua vitória, por menor que você ache que é. Quando você celebrar a sua vitória, outro irmão vai celebrar e vai falar, isso pode acontecer sim. Atos 12, 12. Pedro sabia para onde ir. Depois de refletir nestas coisas, de tudo que o anjo havia feito, Deus havia feito, Pedro dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João Marcos. João Marcos é aquele que escreveu o segundo evangelho. Então Pedro, ele sai, ele vê o que aconteceu e ele sabia para onde ir. Agora ele estava liberto. Ele podia correr, ele podia fugir. Não, mas ele vai para o lugar certo. Eu quero me encontrar com a minha família de fé. Pedro sabia que na casa de João Marcos havia uma igreja reunida orando, e é para lá que ele vai. Povo, estou livre, o Senhor fez um milagre, eu estou aqui, eu quero celebrar com vocês. Gente, imagina aquele povo orando, a madrugada inteira orando, e de repente Pedro bate a porta e entra. Imagine a festa que foi naquele lugar, imagine a celebração que foi naquele lugar. Vocês conseguem imaginar esta festa? Irmãos, é assim que Deus faz e nós precisamos aprender a celebrar. Morava lá em Santo Amaro, num prédio, num apartamento, que a gente estava lá morando não sei lá quantos anos. Eu só conhecia o botão do 72B e a minha porta, e eu entrava lá. E era meu apartamento, mais um e mais um. Por anos, ali. Um belo dia, numa madrugada, a gente acorda com a minha porta sendo esmurrada. Mas esmurrada mesmo, eu pensei que iam derrubar a porta. Eu olhei, não vi nada, eu vi o vizinho, né? Mas falei, caramba, o que está pegando? Aí a Renata acordou e olhou pro vizinho, olhou no olho mágico e viu o vizinho, só que eu não tinha visto ele de frente. A Renata viu ele de frente, ele estava endemoniado. Então, né, resumindo tudo, nós começamos a orar e tal, e depois de uma grande confusão, o demônio saiu. E ele foi para casa lá, dormiu e tal, bababá. Eu acho que isso foi de quinta para sexta, né? Alguma coisa assim. Sexta para sábado. Aí no sábado, após o almoço, a Renata bateu lá na porta do vizinho. Você pode vir aqui um minutinho para a gente bater um papo? E aí veio o vizinho e veio a noiva do vizinho. E ali nós começamos a conversar com ele, e eu lembro que a Renata fez a primeira pergunta para ele. Você sabe o que aconteceu? E ele falou, sei. E aí nós começamos a ministrar o evangelho, ministrar libertação, ministrar cura. E quando nós fizemos o apelo ali, eu lembro que ele dobrou o joelho no chão, e ali ele aceitou Jesus e foi liberto
do mal que estava sobre a vida dele. Viramos amigos, discipulamos, arrumamos uma igreja para acompanhá-lo, e hoje ele é presbítero numa igreja lá em Santo Amaro. Fomos no casamento. Gente, Deus fez uma coisa muito linda na vida dele, e hoje ele está dando fruto, até hoje lá na igreja, está estudando, eu não digo nada se não já foi ordenado, porque Deus fez o sobrenatural na vida dele. E aí, nas nossas conversas, ele testemunhando, ele contando, que quando ele era tomado pelo demônio, ele percebia, ele sentia que iria ficar endemoniado. E ele ouvia uma voz dizendo para ele: vai na casa do lado, vá na casa do lado. E ele sempre teimou, ele nunca quis ir, mas ele falou que naquele dia, o demônio, ele estava sentindo algo tão forte, tão assim, que ele falou: eu vou ter que ir. E quando ele se preparou para bater lá na porta, ele foi tomado pelo demônio, por isso que foi aquele auê todo e tal. Mas ele sabia aonde ele deveria ir para buscar refúgio. Havia uma igreja naquela casa. Queridos, é a mesma coisa. Pedro, na hora que ele foi liberto, ele sabia que havia uma igreja naquela casa. Quantas pessoas na nossa rua, quantos dos nossos vizinhos, quantos dos nossos parentes podem olhar para as nossas casas hoje e dizer: eu vou até aquela casa, porque ali eu sei que tem uma igreja, eu sei que ali tem uma família orando, eu sei que ali tem uma família pregando o evangelho, eu sei que ali eu posso encontrar pessoas de confiança, eu sei que naquela casa, na casa da Sandra, na casa do Alex, na casa da Kátia, do Moreira, nas nossas casas, eu sei que se eu chegar lá agora eu vou encontrar Jesus, eu vou encontrar salvação. Queridos, nós precisamos olhar para isso. Será que a nossa casa está assim? Será que a nossa casa é vista desta forma, desta maneira? Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor quer fazer o seu de repente na sua casa, na sua vida. Outro ponto, Pedro não ficou escondido. O texto diz que ele foi lá, ele testemunhou e partiu. Com certeza, ele foi para alguma outra casa. Com certeza, ele foi para alguma outra igreja. Testemunhar. Porque em cada bairro de Jerusalém haviam diversas casas. Cada bairro de Jerusalém haviam diversas igrejas, diversos grupos de convívio, onde a palavra era pregada. Ele saiu a se encontrar, ele saiu a testemunhar, ele saiu a falar do evangelho, a fim de que outros discípulos também fossem fortalecidos em sua fé. Lembre-se que o contexto era de perseguição. A igreja estava sendo perseguida. E um líder da igreja, que foi liberto de uma forma sobrenatural, precisava sair testemunhando para que o povo que estava assustado, com medo, fossem fortalecidos em sua fé. E o evangelho continuava a crescer, o evangelho continuava a expandir. Assim devemos ser família de fé. Nós precisamos ser um organismo vivo, aonde nós estivermos, testemunharmos do que Deus está fazendo aqui. Nós precisamos ganhar almas para Jesus, nós precisamos dar frutos. Analise, faça uma autoanálise. Quantas vidas você ganhou para Jesus nesse último ano? Quantas vidas você trouxe para a igreja no último ano? Faça essa análise e se comprometa com o Senhor a agir. Sabe? Não, o ano que vem, pelo menos uma vida eu quero ganhar para Jesus. Pelo menos um irmãozinho, um vizinho meu, eu quero que ele conheça Jesus Cristo. Ore a Deus e assuma esse compromisso. Assuma o compromisso de transformar a sua casa numa igreja, da sua família ser um lar abençoado, onde o de repente de Deus possa transformar o seu bairro, possa transformar a sua região, possa transformar a sua vida. Nós precisamos fazer mais e precisamos dar frutos. E a palavra de Deus diz: dar muitos frutos. E com isso eu encerro a nossa reflexão desta manhã, lendo com você João 15, versículos 7 e 8. Eu quero que você abra comigo.
Se permanecerdes em mim, Jesus está dizendo, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. E nisto será glorificado meu Pai, em que deis frutos, e assim, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos. Queridos, nós fomos chamados para dar muitos frutos, não apenas frutos, sermos apenas frutíferos. Ah, mas eu sou frutífero. Tá, mas é só isso. Deus não espera que você seja apenas frutífero, mas sim que você dê muitos frutos, que você possa exalar, superabundar frutos para a glória dele. Se você quer ser e fazer discípulos, se você quer viver o natural, se você quer viver o de repente de Deus, nós precisamos pedir, nós precisamos clamar e precisamos dar frutos, muitos frutos, para a glória do nome dele. Eu não tenho dúvida que se nós insistirmos, pedirmos e trabalharmos, ele nos concederá esses frutos, para a glória do nome dele. Amém?